So it is truly a death wish in disguise, and the disguise is to save the earth, which doesn't need saving particularly. Pois é, meus amados, a questão é muito séria. As elites estão levantando várias narrativas que estão atacando os fazendeiros, que estão cercando os fazendeiros e, em última instância, isso fará com que nós não tenhamos no futuro comida em nossas mesas. Lembre-se do que aconteceu na Ucrânia. As fazendas foram controladas, os fazendeiros não puderam produzir e em menos de um ano, 5 milhões de eliminações. Pois é. Então, neste momento eu quero ler para você o artigo do Dr. Joseph Mercola, que trata a respeito dessa situação, e eu estarei complementando este artigo com outras informações que tive acesso em outros artigos, em outras notícias, em outros estudos, em outras denúncias que são extremamente importantes, ok? O título do artigo é Sem agricultores, sem comida. A agenda final. Nenhuma propriedade de terra para o povo. E o artigo segue. Surgiu uma guerra contra os agricultores do mundo, ameaçando expulsá-los das terras que cultivam há gerações. À medida que as pequenas e médias explorações agrícolas fecham as suas portas, os governos e as entidades empresariais estão tomando controle dessas terras. Aqueles que controlam a terra controlam o abastecimento de alimentos e, por consequência, as pessoas. Grande parte dessa ameaça está encoberta pela Agenda 2030, que inclui 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com 169 metas específicas a serem impostas em todo o mundo, em todos os países sem exceção, até o ano de 2030. A pressão para comer insetos faz parte deste plano. Em 2021, por exemplo, a Comissão Europeia autorizou as pessoas a consumirem farinha à base de larvas e divulgou à imprensa o seguinte, abro aspas, os insetos desempenharão daqui em diante um papel essencial na dieta, para nos levar a um caminho mais saudável e sustentável, fecho aspas. Será que as políticas verdes em todo o mundo, que visam de tudo, desde limitar o excesso de nitrogênio nas fazendas, até a proteção de espécies ditas ameaçadas, fazem parte de um plano para retirar os pequenos agricultores de suas terras, abrindo caminho a um controle totalitário do abastecimento de alimentos mundial? Bem, eu não tenho dúvidas disso. O artigo do Dr. Joseph Mercola prossegue, eu não estarei dando continuidade, porque ele é relativamente longo, então nós não temos todo esse tempo, mas eu já li o artigo, eu vou poder passar para você algumas informações que estão nele, de agora em diante, e vou poder complementar com outras coisas importantes também. Bem, o artigo cita algumas iniciativas globalistas que deixam clara a intenção de sabotar os fazendeiros, como por exemplo a Agenda 21, né? E a Agenda 2030, por sua vez. A Agenda 21 no século passado, que foi assinada por 179 países, e o Brasil é um deles, né? Ela já deixava muito claro que muitas pessoas seriam retiradas do campo e movidas para as cidades. Cidades essas que estão se tornando, mais a cada dia, prisões a céu aberto, inclusive com iniciativas que deixam isso muito claro. Cidade de 15 minutos, que eu já abordei aqui no canal, né, onde os nossos bairros serão as nossas prisões. Cidades inteligentes também, com tecnologia em todo lugar, nos controlando, nos vigiando, enfim. Então, as pessoas serão tiradas do campo, movidas para cidades, a grande maioria que está no campo hoje, em todas as regiões do mundo, sem exceção, e aquelas que se mantiverem no campo, as poucas, não terão liberdade como tem hoje para poder plantar o que querem, para poder cuidar dos animais que quiserem, para poder, enfim,
usar da água que tem no solo. Não vai ser assim. As pessoas vão ter que plantar apenas as sementes permitidas, pela ONU no caso, né? E não vão poder explorar da terra como exploram hoje, para poder cultivar o seu próprio alimento e também fornecer para a sociedade esse serviço importante. Outra coisa, o foco das elites não é só os agricultores e pecuaristas, também é os pescadores. E nós vemos isso na prática na Holanda, por exemplo. Desde 2019, os fazendeiros holandeses, pescadores holandeses, pecuaristas holandeses estão protestando contra os avanços da agenda globalista lá. Já teve gente, meu amado, que retirou, né, sua própria, digamos assim, existência, que eu não posso falar aqui em termos diretos, por conta de toda essa perseguição, porque viram um negócio de gerações sendo sabotado de forma injusta pelo Estado, com leis que surgem de uma hora para outra, fazendo com que as pessoas tenham suas terras desvalorizadas, tenham seu trabalho impedido, né, vendo que não vão conseguir sustentar suas famílias. Então teve gente que já, enfim, foi para as vias de fato consigo mesmo. E toda essa sabotagem, ela gerará efeitos a médio e longo prazo para todo mundo, tá? De tanto escassez de alimentos, que vai gerar fome, quanto também a superinflação dos alimentos. Ou seja, você vai chegar no supermercado e vai estar muito caro comprar alimentos para poder sobreviver. E isso é apresentado no Apocalipse. E isso está sendo dito, está sendo denunciado por vários pesquisadores independentes, tá? Precisamos prestar atenção nisso. Existe todo um apelo escatológico por trás dessa sabotagem do sistema alimentício mundial. É um grande sinal, assim como muitos outros que ocorrem no mundo. E bem, no Brasil, como eu disse, existem várias regiões do mundo que estão críticas. Existe a Holanda, existe o Sri Lanka, existe outras regiões da Europa, existe a China, existem outros países na Ásia que também estão sofrendo com a sabotagem das agendas globalistas, no caso os fazendeiros. No Brasil não é diferente. O que a gente vê? A gente vê movimentos que são usados como ponta de lança, vocês vão entender o que eu estou falando, para poder entrar no campo, para poder tomar terra. Muitos desses movimentos, só você pesquisar relatos de fazendeiros brasileiros, eles entram às vezes nas fazendas que eles não conseguem tomar e também nas que eles conseguem tomar, e eles eliminam o gado, ou eles tornam o gado inutilizável. Eles destroem muitas plantações. Entende? Então, realmente aqui no Brasil, essa agenda de sabotagem dos fazendeiros também está em curso. Basta prestarmos atenção, tá? Existem leis que falam sobre aumentar a demarcação indígena. Isso vai fazer com que muitos fazendeiros venham perder parte de suas terras. Enfim, existem muitas e muitas questões aqui no nosso país também que dizem respeito a essa agenda. Então, só para encerrar, tá? Poderia falar de Habitat 1, poderia falar aqui de Fórum Econômico Mundial, Clube de Roma, né? Também da Fundação Rockefeller. Eu vou falar rapidinho da Fundação Rockefeller porque é bem interessante. Eu fiz um estudo sobre o anúncio da Fundação Rockefeller, onde eles falam que até 2030 eles vão revolucionar, eles vão mudar completamente o sistema alimentício mundial. E haverá um novo sistema que vai comportar até 500 milhões de pessoas. Esse é um número muito interessante, porque o extinto Monumento das Pedras Guias da Geórgia estabelecia que o mundo deveria obter no máximo 500 milhões de pessoas, né, para que ele se mantivesse em pleno equilíbrio com a natureza. Ou seja, é necessária uma redução populacional para manter o mundo sustentável, basicamente, né? É isso que os mandamentos das Pedras Guias da Geórgia estabeleciam. E aí vem a Fundação Rockefeller, nessa década, e fala que está construindo um novo sistema alimentício que vai suportar 500 milhões de pessoas. Você entende a mensagem que é jogada nas entrelinhas?